O recorte de hoje é Machado no conto de escola. Sim, Machado no conto de escola. Machado, eu estou falando aqui de Machado de Assis. Tá? E ele escreveu esse conto chamado Conto de Escola, no qual ele já traz boas críticas aos vícios escolares. E que é tanta escola, gente, muitas vezes é exatamente o celeiro dos analfabetos funcionais. O jeito da escolarização, o jeito de trocar educação propriamente dita por escolarização é problemático. E já o o Machado de Assis, gente, estou falando aqui, perdoem, eu falei de Monteiro, tá? Falando de Machado de Assis. Já o Machado de Assis, no seu conto de escola, já traz tanta crítica ao jeitão que as escolas funcionam e a problemática que ela é para as inteligências que querem se desenvolver e como que ela fomenta alguns vícios. O conto de escola cria um cenário que passa numa escola. A escola era na Rua do Costa, um sobradinho de grade de pau. O ano era de 1840. Sim, 1840. Naquela ocasião, grande questão brasileira era a regência. Sim, tinha a questão da abdicação do trono, o problema da regência provisória, etc. Tá? E já havia crítica aqui à instituição escolar por parte do Machado de Assis. Esse conto tem um protagonista, o protagonista é o Pilar, um menino, e que fica claro que em boas partes é uma referência autobiográfica do próprio Machado de Assis. Tá? E como a gente vai ver. Então o Pilar estava com um dilema. Garoto, 10 anos, 11 anos, alguma coisa assim. Tá? É uma narrativa em primeira pessoa. Ele estava numa, vou para a escola ou não vou para a escola? Eu queria brincar. Hesitava entre o Morro de São Diogo e o Campo de Santana. Morro ou campo? Para ir brincar, para ir viver. Aí ele escolheu a escola. Tá? Só que, por que ele escolheu a escola? Ele deixa muito claro. Eu tive uma lembrança dos castigos. Não sei quando eu andei faltando na escola e eu fui castigado. O castigo naquelas ocasiões era com palmatória. Tá? Então ele deixa aqui muito claro. Foi a lembrança do último castigo que me levou naquela manhã para o colégio. Não era um menino de virtudes. Ele mostra claramente que ele não era um menino bom aluno. Ele não era um menino obedientezinho, disciplinadinho, etc. Ele só era um menino curioso e inteligente. Tá? Onde vai ficando evidente aqui a marca da biografia do próprio Machado de Assis. Tá? Aí ele falando como é que funcionava a dinâmica da escola, então não sei o quê, e vai dizendo, custa-me dizer que eu era um dos mais adiantados da escola. Mas era. Não digo também que era um dos mais inteligentes, por escrúpulo fácil de entender, e de excelente efeito no estilo, mas não tenho outra convicção. Tá? Na lição de escrita, por exemplo, acabava sempre antes de todos, mas deixava-me estar a recortar narizes no papel ou na tábua, ocupação sem nobreza nem espiritualidade, mas em todo ingênua. O que acontece? Ele era um menino vivo, estava andando lá na frente, tá? Ele já dominava rapidinho a coisa. E ele tinha então o ócio. Como é que ele preenchia esse ócio? Ficava desenhando o nariz. Aí ele vai dizer que ele ficava brincando com os nariz, fazendo caricaturas do nariz, fazendo desenhos do nariz do mestre. Se o mestre estava dubitativo, ele tinha um tipo de nariz. Se o mestre estava cogitativo, tinha outro tipo de nariz. Se ele estava nervosinho, outro tipo de nariz. Que era como ele ia matando o ócio, porque ele era inteligente. Tá? E não tinha saco, gente, para ficar naquela coisa modorrenta que era ser confinado à escola. Deixar de brincar no morro ou no campo para ficar dentro da escola. Só que tinha um outro menino que frequentava a escola, que era o Raimundo. O Raimundo era filho do professor. Só que o Raimundo não era inteligente, o Raimundo tinha muita dificuldade. Aí ele vai falar que às vezes em que o Raimundo, todo mundo entendia um assunto em 30 minutos, o Raimundo precisava de 2 horas. E era então um menino que tinha problema. E o pai, o professor que era o Policarpo,
Era um homem severo, rígido, tanto que se ensinava na base da palmatória, não aprendeu da mão. A palmatória ficava lá na parede, a mão do professor, tá? Que era marcação cerrada, inclusive no filho dele. Diz que era um homem muito ríspido, e o conto vai tirando uma ironia fina, em que o professor passava coisas, mas ia ler o jornal. Era um homem rígido, num sentido de um homem estúpido, tá? Mas não era um ambiente evocativo do crescimento. Então, tanto o símbolo da palmatória aí. E aí o que acontece? Chegou uma situação em que ele mostrou: eu sou inteligente, aí eu estava ali dentro, ele ficava lá dentro, ele se arrependia de ter ido para a escola. Tem uma hora que ele falava assim, com franqueza, estava arrependido de ter vindo. Agora que ficava preso, ardia andar lá fora. Recapitulava o Campo Moro, pensava nos outros meninos, vadios, no sentido de fora da escola, do Chico Telha, o América, a fina flor do bairro e do gênero humano. Ele está fazendo aqui uma crítica aos menininhos, assim, o que a gente vai chamar hoje in the box, que fazem a escola certinha e etc. Depois ele vai falar lá fora no céu azul, por cima do morro, o eterno papagaio, como se me chamasse a ir ter com ele. O cara estava de saco cheio, está dentro da aula, gente. Ele já tinha dominado o assunto e precisava ficar fazendo aquele jogo. Aí esse Raimundo, que era um menino débil, morria de medo de ser repreendido pelo professor, que é o pai dele, tá? E pedia: olha, me ajuda a entender uma lição. Mas assim, fica muito claro que era ajuda a entender uma lição, não é para entender a lição, é para fugir do castigo. Porque ele ia ser castigado se não entendesse. Pouco importando que o professor era o pai dele. Aí o menino ofereceu uma pratinha. O que é uma pratinha? Uma moedinha de prata. Olha, me ensina e aí a gente vai aprender. Você vai me ensinar e eu vou te dar uma pratinha, tá? E aí o que acontece? Aí o nosso protagonista fica com um dilema, tá? Onde ele vai dizer: a novidade estava nos termos da proposta, na troca de lição e dinheiro, compra franca, positiva, de toma lá da cá. Ele está mostrando aqui que ele era ingênuo, ele não era corrupto. Ele iria dar a lição, inclusive, se pedisse de favor. Mas o desespero do Raimundo era tão grande em não ser punido, que o Raimundo não queria se confortar com o favor. Ele queria, tá? Mais do que isso, ele queria tanto se livrar do castigo que ele até paga, tá? E aí vai mostrando, o nosso protagonista não queria nem receber e custava a me recusá-la. Só que tem um outro menino que é o Curvelo. Todo grupo tem um Curvelo, gente. Todo grupo tem um Curvelo. É um outro menino que viu a trama dos dois ali. Então, o Raimundo deu a pratinha, o nosso aluno inteligente, tá, que é o Pilar, recebeu a pratinha e ensinou a lição. Aí nivelou tudo. Bom, passa um tempinho, o professor tirânico chama os dois lá e passa uma descompostura que eles praticaram corrupção, que um pagou e o outro recebeu, para trocar dinheiro por conhecimento. Caíram os dois, uma palmatória, tá? Tanto o nosso protagonista quanto o Raimundo e o coadjuvante, e que apanhou do pai 12 pancadas na mão pelo ato feio e imundo. Tomou uma reprimenda aí da mais profunda descompostura, troca de xingamento, etc. Moral da história, aí onde ele vai fechar, o que ele aprendeu? Aí tem um outro dia, ele ia para a escola, só que ele ia para a escola, não estava motivado de novo para aprender, ele estava motivado que ele queria encontrar o Curvelo, ele queria bater no Curvelo, que é o cagueta, é o Curvelo que denunciou-os. Então ele ia lá para fazer a revanche, só que no meio do caminho passou uma banda militar, ele se entrosou com a banda militar e foi seguir a banda militar, não foi para a escola. Essa constante, vou para a escola ou vou para a vida, vou para a escola ou vou para a vida, para o menino inteligente. Para os meninos que não são inteligentes, sobrava ficar na escola, correndo pela beirada, paga para alguma coisa, pede para alguém, mas não quer aprender, quer fugir da punição, ou o cagueta, é o caguetão, o que está lá controlando.
A moral da história, quando ele fecha, tá? A pratinha era bonita, e foram eles, Raimundo e Curvelo, que me deram o primeiro conhecimento, um da corrupção, outro da delação, mas o diabo do tambor. O que é o diabo do tambor? O diabo do tambor era essa parada militar que passou, estavam rufando tambores e ele foi seguir. Chama-se de diabo essa vida que foi ser vivida fora da escola. Mas dentro da escola, ele aprendeu o que é corrupção e o que é delação. Ele que era um menino inteligente, que não queria estar dentro. Bom, é um conto curtíssimo, mas bastante profundo, em que mostra uma problemática que está aí hoje, gente. A escola ensina o vício. Sim, os vícios, os primeiros vícios vão ser aprendidos na socialização escolar. Claro, pode ter família pervertida também, tá? Mas é muito comum que o primeiro contato com o vício, com a corrupção, em seus sentidos amplos, seja na socialização da escola. E então o que acontece? É essa denúncia que está sendo feita no ano de 1840. No ano 1840 já colocava essa situação, ó, vai ter corrupção no meio escolar, o vício, o cara que não quer aprender, o professor que também é viciado, que ele está lá para ser autoritário, ele não está lá para ensinar. O menino que tem uma dilema, vou para a vida ou vou para a morte? Morte, essa escola está sendo colocada como morte, um conformismo, uma coisa ali simplesmente de um padrão, que para uma pessoa inteligente é só uma encheção de saco, na melhor das hipóteses. Ele terminava as coisas, aí tinha que ficar fazendo o nariz. Não tem espirituosidade nenhuma nisso, mas eu era pelo menos uma coisa ingênua. A própria questão quando chegou o primeiro contato com a ideia de corrupção, era uma coisa ingênua. Ele foi aprender lá o que é corrupção real e a forma que ele foi tratado. Ele daria inclusive de graça o ensino da lição. Tá? Então isso é muito bacana esse conto. Machado é o mestre aí do realismo. É muito bacana aí esse conto para fazer essa crítica de como que o ambiente escolar pode ficar nocivo e tóxico. Mas isso aí é todo dia. Tá? E aí tem passagens que eles mostram lá num risinho. Quando um aceitou ensinar o outro. A gente sabe enganar o mestre. Não interessa que o mestre é o pai de um, mas a gente sabe enganar. Então foi para a escola para fazer o reino do fingimento, que é o que a gente tem dito hoje. Escola é coisa de fingimento muitas das vezes. Tá? Então assim, é um pequeno conto que eu quis ilustrar hoje para trabalhar essa ideia. Escola como corruptora, tá? E o problema do cagueta. O cara que vai lá para controlar o outro. Olha lá, aqueles caras ali estão fazendo isso, estão fazendo não sei o que. É meio lance de inveja. Inveja de que um é inteligente, inveja de que o outro tinha a pratinha para dar. É isso mesmo. Então assim, tem um pouco de candura, tem um pouco de ingenuidade, mas mostra essa candura e ingenuidade como antessala dessa maldadona que vai sendo criada em ambiente escolar, que gera um monte de analfabeto funcional. Que era o caso ali. O que não era analfabeto funcional tinha opção, eu pelo menos tinha vontade, tinha cogitação de não ficar ali e viver a vida, gente. Agora os outros tinham que ficar ali. Tudo um esquema do analfabeto funcional. Eu preciso que você me ajude aqui de um jeito meio paralelo e o outro é o fiscalzão. Você tá entendendo? Que é assim que vai criando celeiros de analfabetos, né, gente? Exatamente, dentro da escola. Meus caros, então um abraço.